Apocalipse, capítulo 18. O profeta João, ele viu o quarto anjo descendo do céu, iluminando toda a terra com a sua glória. E exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de todo espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. O aviso da queda de Babilônia pelo quarto anjo começou. O aviso que Babilônia caiu, que Babilônia se tornou morada de demônio, que Babilônia se tornou esconderijo de todo espírito imundo, que Babilônia se tornou covil de toda ave imunda e detestável. Caiu as igrejas, e as igrejas estão nesta condição babilônica. E então começou o aviso nas ruas, nas praças, e será dado nas igrejas o aviso da queda de Babilônia. Por que Babilônia caiu? Por que as igrejas caíram? A resposta já está no verso, capítulo 1 e 2 do Apocalipse, capítulo 18. E como foi essa queda? Como foi que as igrejas se tornaram morada de demônio? Como foi que as igrejas se tornaram covil de toda espécie de espírito imundo? Como foi que as igrejas se tornaram esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável? Foi pela falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa que as igrejas, unidas com o Estado, está promovendo, é a causa da queda de Babilônia. Ao passo que, com a falsa liberdade religiosa das igrejas, fazendo as leis do Ministério Público Federal do Brasil e de todos os países, ao passo que levou a igreja a unir-se com o Estado, ao mesmo tempo transformaram elas em moradas de demônios. Porque pela falsa liberdade religiosa, o cristianismo é espúrio, se uniu com a bruxaria, com o paganismo e com todas as religiões. Também os reis da terra se prostituíram com Babilônia, como está em Apocalipse capítulo 18, mostrando que hoje as igrejas estão unidas com a política, unidas com os parlamentares. É isso a prostituição profetizada por João, que os reis da terra se prostituíram com Babilônia. Mostra a união da igreja com a política, apoiando os políticos. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Mostra que, ao passo que eles promoviam a falsa liberdade religiosa, os mercadores da terra, representando os juízes, os advogados, aqueles parlamentares que recebem as multas dos que eles aplicam, dizendo que estão com intolerância religiosa. Faz-se dessas pessoas pelas multas, que é a multa, quando eles acusam a pessoa de intolerância religiosa, vai de 80 mil reais a 200 mil reais. Com isso, os parlamentares ficam mais ricos, como está na profecia. E o quarto anjo está dando este aviso. O aviso que todas as igrejas se tornaram morada de demônios. Todas as igrejas estão unidas com o Estado. Assim como na Idade Média a católica estava controlando o Estado, assim agora o cristianismo é espúrio, está controlando o Estado pelas leis falsas de liberdade religiosa.
E para isso está a igreja assentada na cadeira da ONU, o seu pastor Ganoni Diop, na cadeira da ONU, com o Departamento de Assuntos Públicos e da falsa liberdade religiosa. E o aviso tem que ser dado, tem que ser desmascarado, essa falsa liberdade religiosa. Porque a falsa liberdade religiosa das igrejas, unida com o Estado, é a imagem da besta. Foi pela falsa liberdade religiosa que a Igreja Católica matou mais de 100 milhões na Idade Média. Como assim? A igreja, após a morte dos apóstolos, a igreja primitiva, após a morte dos apóstolos, se unira com Constantino, se unira com o Estado, para fazer a primeira lei falsa de liberdade religiosa. Então, eles fizeram a primeira lei falsa de liberdade religiosa no Edito de Milão, no ano 313. E dali, a apostasia da igreja, unida com o Estado, levou ao Império Papal, a besta. Então, com o Império Papal, que teve início pela origem da lei do ano 313, da primeira lei falsa de liberdade religiosa, no Edito de Milão. Sim, a besta que teve a origem por essa lei falsa de liberdade religiosa, se assentou com seu império no ano 538 e dominou o mundo até o ano de 1798. Foram 1260 anos da supremacia papal, da perseguição da Idade Média, que teve a origem pela falsa liberdade religiosa. E agora nós estamos vivendo no período da imagem da besta. Novamente, as igrejas, pelas mesmas leis falsas de liberdade religiosa, as igrejas se uniram com o Estado. E assim como a sua mãe católica, pela a lei falsa de liberdade religiosa do ano 313, no Edito de Milão, perseguiu e matou mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média, assim também, agora, as religiões, promovendo a mesma lei falsa de liberdade religiosa, estão unidas com o Estado. É isso que o profeta João viu, a imagem da besta. As igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa. A imagem da besta é a grande prova para o povo de Deus, pela qual se decidirá o seu destino eterno. A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa, o protestantismo apostatado, unido com o Estado, promovendo a falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa, ela também é o decreto dominical. Nós estamos vivendo na primeira fase do decreto dominical, a qual é a fase da educativa e a fase da implementação do domingo. Pela falsa liberdade religiosa está sendo educado a membresia da Igreja Adventista para a membresia respeitar o domingo. Mas nós sabemos que o domingo não é para ser respeitado. Nós sabemos que o domingo é um dia comum de trabalho, um dia útil de trabalho, e que o domingo não é o dia de descanso, não é o dia do Senhor. Nós sabemos que o dia do Senhor, como está escrito na Bíblia, Isaías 58, verso 12, 13 e 14, é o Santo Sábado. O dia do Senhor é o sábado. Isso é provado pelo próprio Cristo. O próprio Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Então, foi o Senhor Jesus que estabeleceu a guarda do Santo Sábado. O dia do Senhor é o sábado e não o domingo.
Todos aqueles que guardar o domingo no lugar do santo sábado estão recebendo o selo da besta. A palavra de Deus declara: guardareis o meu sábado, pois é o sinal entre mim e vós. O sábado do quarto mandamento é o memorial divino da criação. É o selo de Deus. A guarda do sábado, a pessoa está reconhecendo a Deus como Criador dos céus e da terra. Está reconhecendo Ele como Senhor. E está reconhecendo Ele que Ele governa o céu, a terra e o mar. O quarto mandamento da Santa Lei de Deus, o sábado do sétimo dia, é o selo do Deus vivo. É o selo entre Deus e o homem. É uma ligação que o homem está ligado com Deus quando descansa no santo sábado. Mas quando o homem deixa de descansar no santo sábado para descansar no sábado profano, qual é o primeiro dia da semana, o qual é o domingo. Sim, quando o homem deixa de guardar o verdadeiro sábado para guardar o falso sábado, que é o domingo, então ele está reconhecendo o líder da Igreja Católica, a besta. Está reconhecendo o líder da Igreja Católica como o seu Senhor, como a sua autoridade. Abandona a autoridade de Deus, que Deus ordenou para guardar o sábado, para obedecer à autoridade da besta, que ordena guardar o domingo. O mundo todo se dividirá em duas grandes classes: os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então virá o fim. Deus reivindicará a sua lei, livrará o seu povo, e todos aqueles que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas. E as igrejas do Brasil e do mundo, os templos do Brasil e do mundo, todos guardarão o domingo, vão guardar todos. Só vai escapar de guardar o domingo os que se unir com o quarto anjo do Apocalipse capítulo 18. Então 7 últimas pragas cairão sobre Babilônia, porque Babilônia perseguirá, como já está perseguindo, pelas leis falsas de liberdade religiosa. Pelas leis falsas de liberdade religiosa, os habitantes da terra serão seduzidos a guardar o domingo. E pelo decreto dominical, os habitantes da terra serão obrigados a guardar o domingo. Assim, todos os que guardarem o domingo receberão o selo da besta e receberão as 7 últimas pragas. Aparecerão feridas feias e dolorosas sobre os que adoram a besta e a sua imagem, e qualquer que recebe o seu sinal. O sol abrasará os homens com fogo sobre os que adoram a besta e adoram a sua imagem e recebe o seu sinal. As águas se transformarão em sangue, e os que adoram a besta e adoram a imagem da besta e recebem o sinal da besta beberão sangue como de um morto, porque não terão água potável para eles. Mas para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, terão água para eles beberem. Porque Deus cuidará do seu povo, assim como cuidou de Elias. Louvado seja Deus. A advertência final está sendo dada. O último convite divino está sendo feito. A mensagem da queda de Babilônia está sendo desmascarada a Babilônia. O furtivo mais rápido progresso do poder papal. O espiritismo está sendo desmascarado.
tudo por meio de solene aviso, como está profetizado no livro O Grande Conflito da profetisa Ellen G. White, está se cumprindo. A pregação da mensagem do terceiro anjo, a pregação da mensagem do terceiro anjo está se avolumando em um alto clamor. Louvado seja Deus. Então, para finalizar, vocês ouviram nesta manhã a besta de Apocalipse capítulo 13. É o líder da Igreja Católica. A imagem da besta é o protestantismo apostatado, unido com o Estado, promovendo a falsa liberdade religiosa. E o sinal da besta é a guarda do domingo. É o domingo o sinal da besta. O sinal da besta é o decreto dominical. E o selo do Deus vivo é a guarda do sábado. A santa lei de Deus, do capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. E no verso 8 a 11 está o quarto mandamento, aonde Deus ordena para os habitantes da terra guardar o santo sábado. E quando a pessoa deixa de guardar o sábado para guardar domingo, desobedeceu a Deus, rejeitou o selo de Deus para receber o selo da besta, que é a guarda do domingo. Está aceitando o selo do líder da Igreja Católica, o qual é a besta, o qual é a guarda do domingo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Amém e amém.